E o, uma representação do que o Torricelli fez, certo? Então, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui um reservatório e ele colocou aqui mercúrio. Mercúrio é o Hg, né? Nossa, é o Hg. O... E no tubo também, de 1 metro, ele virou, né? Ele pegou o tubo aqui, colocou de cabeça para baixo e viu que o fluido, que o mercúrio que estava aqui começou a descer até se equilibrar e ele tirou a medida aqui de 0,76 metros. Ou seja, a altura, né, foi de 0,76 metros formado. Qual que foi a conclusão de Torricelli? A ideia dele era medir a pressão atmosférica. O que eu tenho atuando aqui nesse sistema? Aqui eu tenho, né, a pressão do mercúrio que está agindo nesse ponto aqui. E aqui eu tenho a pressão atmosférica. Ou seja, se a coluna de mercúrio parou de descer é porque ela se igualou com a pressão atmosférica. Então vamos chamar aqui de A. Então quer dizer que a pressão em A foi igual à pressão atmosférica. Pressão atmosférica local. Muito importante isso. Ok. O que é a pressão A? De acordo com a lei de Stevens. Stevens diz: a pressão em um fluido em repouso, então o mercúrio em repouso, é igual a coluna de fluido, ou a profundidade, no caso aqui foi 0,76 metros, no pH, vezes o peso específico desse fluido. Então, peso específico do Hg, que é o mercúrio. Então, o que nós temos? A pressão em A é igual a 0,76 vezes o peso específico do mercúrio. Na ocasião, o peso específico do mercúrio utilizado foi 133.323 newtons por metro cúbico. Esse foi o tipo de mercúrio líquido empregado. Logo, a pressão em A, vamos lá, 133.323 vezes 0,76, 100.325,48. Ou seja, a pressão que é igual à pressão atmosférica local. Ou seja, quanto maior a coluna de fluido, maior seria a pressão. Ou seja, quanto maior a coluna de fluido aqui, maior seria a pressão atmosférica, porque as forças iam se igualar antecipadamente. Então, quanto menor a pressão atmosférica, menor a coluna de fluido, porque a pressão atmosférica não conseguiria equilibrar com a pressão desse reservatório. Considerando que o tubo está fechado aqui em cima e o vapor de mercúrio gerado aqui tem massa desprezível, considerado como pressão zero. Então, basicamente, o conceito de barômetro de Torricelli é esse, utilizando apenas a lei de Stevens. Um ponto importante que eu gostaria de observar é o seguinte: por que Torricelli utilizou mercúrio e não utilizou outro tipo de fluido, tipo a água? Se nós tivéssemos que utilizar o mesmo artifício para calcular utilizando a água, o resultado também seria encontrado. Porém, imagine eu calculando, imagine a coluna de água necessária para poder encontrar a pressão de 325,48 Nm².
Fazendo uma continha rápida, tendo uma pressão de 101.325,48, qual que é a coluna, né, H que eu precisaria se meu fluido fosse a água, 10.000 newtons por metro cúbico? Então, fazendo uma continha bem rápida aqui, eu teria um H de 10,13 metros. Ou seja, eu precisaria de uma coluna de água de 10,13 metros para poder gerar a mesma pressão que 0,76 metros de mercúrio gerou. Isso tudo devido a quê? Devido ao peso específico do mercúrio ser 1 e o peso específico da água ser o outro. Falando em propriedades de fluidos, se eu tenho 0,76, né, 0,76 metros de coluna, e sabendo que o mercúrio tem, nesse caso aqui, tem 13,33 densidade relativa maior, 3,36 vezes mais denso do que a água. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 13,33, eu vou achar os 10,13 metros correspondentes nesse cálculo. Então, só para a gente poder ir juntando e formando o nosso conceito de mecânicos fluidos. Então, o barômetro de Torricelli é esse, o funcionamento basicamente é esse. Ou seja, quando eu aumento a coluna de ar atmosférico, ou seja, quando eu aumento, quando eu aumento a coluna de fluido, eu aumento a pressão. No caso de pressão atmosférica, por exemplo, se eu tiver dois pontos, né, vou fazer uma forma bem rápida aqui, né, e um desses pontos está a nível do mar. Lembrando que esse barômetro Torricelli, esse 1 atm, né, 1 atm que é igual a 101.325, ele é a nível do mar, certo? Então, vou deixar bem claro aqui para vocês, isso aqui no nível do mar. Nível do mar. Então, vou desenhar uma peixinho aqui para ficar mais evidente que é nível do mar. Então, dá até para fazer uma coqueira aqui. Beleza, ótimo artista. Então, esse aqui é a nível do mar. Mas suponhamos que nós elevemos, né, para um lugar com 300 metros de altitude. Ou seja, aqui eu tenho a pressão atmosférica que vale 101.325. Só que eu elevei 300 metros. Lembrando que o peso específico do ar atmosférico é 11,77 newtons por metro cúbico. Logo, eu tenho menos 300 metros de coluna de ar atmosférico. Chamando isso aqui de PA, qual que é a pressão nesse ponto A? Bom, a pressão nesse ponto A, aqui é a pressão atmosférica, logo é a pressão absoluta. É a pressão atmosférica a nível do mar, que a gente conhece, a pressão atmosférica a nível do mar, menos a coluna de ar atmosférico que eu subi, que eu elevei, vezes o peso específico do ar atmosférico. Logo, pH é igual a 101.325 menos 300 vezes 11,77. Logo, a pressão é, vamos lá, pegando a calculadora, 300 vezes 11,77, 101.325 menos 97.794. 97.794 newtons por metro quadrado. Ou seja, quando eu
aumenta a altitude, ou seja, eu reduzo a coluna de ar atmosférica, eu reduzo a pressão. Por isso que quando fala por exemplo, o time de futebol vai jogar em grandes altitudes, o ar é rarefeito, ou seja, eu tenho menos pressão atmosférica, eu tenho uma dificuldade maior que o ar entre, né, nos nossos pulmões e tem menos resistência do ar. Logo, isso é muito estranho e muito diferente para quem não está acostumado. Então, basicamente, a forma de verificar a pressão atmosférica é essa. Agora vamos falar dos nossos manômetros, né? Lembrando que o manômetro é pressão relativa, desconsidera a pressão atmosférica. Aqui eu tenho o primeiro aqui, né, que é o pesômetro. Nosso famoso pesômetro. Basicamente, eu tenho um ponto A aqui, e aqui eu tenho um fluido com peso específico. O meu pesômetro é um tubo, né, conectado ao reservatório, ao sistema. Eu vou verificar a coluna H. Bom, nada mais é que a pressão no ponto A é igual ao peso específico do fluido vezes a altura H. Então, se imaginemos que isso seja água e que o H seja de 2 metros, PA é igual a 10.000 vezes 2. A pressão no ponto A é de 20.000 newtons por metro quadrado. Então, o pesômetro é um instrumento bem simples de verificação. Quando vocês for trabalhar em hidráulica, vão falar em altura piezométrica, já considerando que isso aqui é uma água, então isso aqui é água, logo a gente fala só em altura, né? Fala só do H. Então o pesômetro é um instrumento bem tranquilo. Agora vamos para o manômetro de tubo U, né? Manômetro de tubo U. Então basicamente o manômetro, eu tenho um ponto A aqui também, aqui eu tenho um fluido, e esse fluido vai preencher, né? O manômetro de tubo U vai ser sempre o líquido, e vai preencher certo ponto até se igualar com a pressão atmosférica local. Bom, nesse ponto nós vamos ter que observar algumas alturas. Primeiro, essa altura H1, por quê? Como que eu vou verificar a pressão no ponto A? A pressão no ponto A é muito interessante nós lembrarmos da lei de Steve, que fala a pressão no fluido em repouso é igual à coluna do fluido vezes o peso específico. Então, essa pressão nesse ponto aqui é a mesma que esse ponto aqui. Vamos chamar de ponto 1 e ponto 2. Primeiro conceito. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Por quê? Eles estão no mesmo nível horizontal. A pressão em A é a mesma que essa daqui? Não é. Vamos chamar aqui de ponto 3. A pressão em A é diferente do ponto 3. Por quê? Aqui eu tenho coluna de ar atmosférico e aqui eu tenho coluna de água. Vamos considerar a água aqui. Vamos falar de água, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Beleza. Se eu tenho dois pesos específicos diferentes, logo a pressão vai ser diferente. Como aqui é o mesmo peso específico, né, que tudo aqui é o fluido água, logo a pressão em 1 é igual à pressão em 2. A pressão em 1 é igual à pressão em 2. O que é a pressão em A? A pressão em A é a pressão em 2
E aqui eu tenho uma coluna de fluido. Só que eu estou retirando essa coluna de água para chegar no ponto A. Então, menos. Quanto vale essa coluna? Essa coluna vale a altura 1, que é essa altura aqui, H1, vezes o peso específico da água. Então, pressão em A é igual a pressão em 2, que é igual a pressão em 1. Quanto vale essa pressão em 1, que é igual a pressão em 2? Se ela está equilibrada com a pressão atmosférica, logo a pressão é zero. Por quê? A pressão em 1 e a pressão em 2 é igual à pressão atmosférica local. Só que nós temos um problema, temos uma questão a ser observada. O manômetro despreza a pressão atmosférica. Então, é só a pressão do sistema, logo é igual a zero. Então, é zero menos a altura 1 vezes o peso específico da água. Vamos dar valores, vamos dar valores numéricos para H1. Vamos falar que o H1 é igual a 1. Então, pressão em A é igual a menos 10.000 newtons por metro cúbico. Ou seja, deu uma pressão negativa. Essa pressão negativa é uma pressão relativa, porque em pressão absoluta não existe pressão negativa, mas na pressão relativa existe pressão negativa. Então, assim, realiza a sequência de cálculos do manômetro tubo. Agora imaginemos o manômetro tubo U com o líquido manométrico. Ou seja, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui o líquido manométrico. E esse líquido manométrico é o mercúrio. E aqui em A eu tenho a água, o peso específico da água. Aqui eu tenho a pressão atmosférica local atuando aqui. Logo, nesse ponto, que está aqui, eu não posso considerar que é a mesma pressão. Por quê? São pesos específicos diferentes, logo a proporcionalidade é diferente. Porém, esse ponto é igual a esse. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ponto 1, eu tenho um ponto 2, eu tenho um ponto 3, eu tenho um ponto 4 e tenho um ponto A. Vamos pegar vamos chamar aqui de H1. E aqui, vamos chamar de H2. Não necessariamente H1 é igual a H2. Devido aos meus dotes de desenho, às minhas habilidades, isso aqui está fora de escala. Só para a gente fazer de uma forma mais clara. Então, o que a gente começa? Vamos calcular ponto a ponto. O que eu sugiro para vocês é dividir o esquema do manômetro, o sistema do manômetro, a cada ponto e a cada limite, a cada fronteira entre pesos específicos. Então, tem uma fronteira com a atmosférica aqui, então tem peso específico diferente, eu ponho como ponto 1. Aqui eu poderia colocar só ponto 2, mas eu vou pôr 2, 3, vou explodir mais, estratificar em mais pontos para a gente poder entender pelo menos ao início. Então, eu tenho que a pressão em 1 é zero, porque é igual à pressão atmosférica local. ATM local. Quem que é a pressão em 2? Vamos analisar a pressão em 2. Pressão em 2 é a pressão em 1 mais a coluna de fluido. Então, quem que é a coluna de fluido? Pressão em 2 é a pressão em 1 mais H1 vezes... Então, a coluna de fluido é
o peso específico do fluido vezes a altura, né? A sua coluna. Então, H1 vezes o peso específico do mercúrio, Hg. Então, logo, P2 é igual a H1 vezes o peso específico do mercúrio. Então, esse é P2. P3 é igual a P2. Por que P3 é igual a P2? Porque estão no mesmo plano e o peso específico do fluido é o mesmo. Então, P3 é igual a P2. E PA é igual a P4. PA é igual a P4. Como que eu acho a pressão em A, então? A pressão em A é igual. A pressão em A é igual a pressão em 3, né? A pressão em 3 menos essa coluna aqui, ó. Essa coluna de fluido. O que é essa coluna de fluido? É a altura 2 vezes o peso específico. No caso aqui, tem que tomar cuidado, porque aqui é o peso específico do mercúrio, aqui já é água. Então, o peso específico da água. Então, eu achando o P2 ó, e vou seguindo a linha, né, das pressões, eu vou achar a pressão em A. Se substituir pelos valores aqui, é só fazer substituição, né, nesse ponto. Se vocês quiserem depois, para não prolongar muito a aula, que essa aula realmente foi extensa, né? 40 minutos de aula já, a gente está quase estourando aí o que foi, acertado com a coordenação, e também que não fique maçante. Esses aí são os tipos de manômetro e o barômetro. Essa questão, esses exercícios são complexos, esse conteúdo sim vai causar mais dificuldade para vocês. O que eu vou